Olá, boa noite, bem-vindo a Domo Silêncio, a casa da oração silenciosa, da oração ao Espírito Santo. Hoje eu quero retomar algumas explicações sobre a nossa técnica do quarto escuro, que é uma parte da técnica da oração silenciosa propriamente dita. Ela é uma técnica bastante ampla e tal, mas a gente está começando por uma parte mais simples, para que as pessoas se sintam estimuladas, desenvolvam essa parte, aprendam, sintam o benefício e depois a gente vai aprofundando. A questão da oração é uma questão sempre muito pungente, muito importante para nós evangélicos, porque é o nosso instrumento de uso constante, né, diário. E é o meio através do qual a gente fala com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E eu tenho visto muita coisa a respeito de oração efetiva, oração que funciona, oração que não funciona. Eu quero fundamentalmente dizer uma coisa para vocês. A oração é profundamente dependente do estado interior do indivíduo, da introspecção. Portanto, uma introspecção profunda, ela é mais propícia à oração. Isso significa que se você estiver numa situação de emergência ou uma situação qualquer, no meio da rua, e você fizer uma oração, ela não será atendida? Não. Ela pode ser atendida. Mas, por experiência, ao longo de muito tempo, a gente sabe que algumas condições de oração são mais propícias, são mais interessantes. Tanto é assim que na Bíblia frequentemente há relatos de Jesus se afastando para orar em diferentes locais. E existe uma citação muito forte, que é a que deu origem ao nosso trabalho aqui na internet, que é Mateus 6, né? Então eu vou retomar essa citação de Mateus para a gente introduzir o assunto e falar mais propriamente sobre isso. É muito importante a gente tratar essa questão da oração, porque a oração é fundamentalmente o mecanismo através do qual a gente sai no mundo e volta para dentro, e entra, e busca o reino, e fala com Deus. Essa é a condição por excelência em que a gente deve falar com o Senhor. E é a oração, e é a condição em que o Espírito Santo fala conosco também. Então, eu quero insistir nisso. Em Mateus 6, versículo 5, ele já adverte, né? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de repetições vãs, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que peçam. Eu quero abrir um parênteses aqui. No versículo 7, quando ele fala que pelo muito falar serão ouvidos. Isso é muito importante. A repetição na oração não é um instrumento útil. A persistência em orar, sim, é um elemento útil. Isso é importante. Mas orar repetindo, não. Tá certo? Então isso já é um aviso. E é Cristo quem ensina que você deve orar em secreto. Essa é a oração mais importante. Devemos orar só em secreto? Não, podemos orar no culto, junto com os irmãos. Acho extraordinário. Acho toda circunstância em que se puder orar de modo muito positivo.
Só não me agrada a oração farisaica, como essa que Cristo adverte nas praças, orar para ser visto, para chamar a atenção, para tentar demonstrar religiosidade, profundidade. Isso realmente é hipocrisia e isso não é bom. Eu disse a vocês que durante muitos anos eu usei uma série de técnicas que eu acabei aprendendo sozinho, aprendi com outras pessoas. E eu recomendei a vocês que fizessem as orações normalmente como vocês fazem, de modo mais objetivo, mais sucinto, mais direto. Terminada a oração principal, faça uma oração secundária, ore ao Espírito Santo e peça a Ele que aceite o seu silêncio e use desse silêncio para falar com você, para operar em você, para trabalhar com você, para te ensinar coisas que você não sabe, para ajudar você a se desenvolver, né? Que este seja um momento por excelência de um contato profundo, íntimo e direto. E que esse contato seja feito da maneira que você compreenda. Pode pedir ao Espírito Santo que fale com você de um modo que você compreenda. E Ele falará. Ele falará. Eu sei porque eu usei esse artifício, eu era adolescente e funcionou para mim, porque eu não entendia. Eu não entendia linguagem de Bíblia, eu não entendia nada. Então, tinha uma intuição muito forte, muito potente, mas a minha intuição também vinha muito com elementos simbólicos, muito alegóricos e tal, eu também não entendia nada. Até que um dia eu orei e pedi para que ele me explicasse o sonho e ele me explicou. Falei para ele, fala comigo de um modo que eu entenda. Você fala lindamente, eu acho maravilhoso, eu fico extasiado, mas eu não compreendo, né? Fale comigo de um modo que eu compreendo. Então, isso me mostrou que a técnica do quarto escuro funciona. A técnica do quarto escuro é tão logo você faça a oração ao Espírito Santo, imagine que entrou num quarto escuro onde não haja qualquer possibilidade de luz nem de som, portanto você ficará no escuro absoluto. Naturalmente você vai imaginar isto. Se tiver um quarto escuro, melhor. Mas se você puder imaginar, também é suficiente. Não é? Então você pode usar isso no ônibus, por exemplo, não tem problema nenhum. Imagine-se entrando num quarto escuro, feche a porta, a partir dali não haverá imagem, não haverá mais nada, não haverá lembrança, né? Afaste os seus pensamentos, apague, corte, use qualquer artifício de imaginação que você puder, né? Desligue, imagine um interruptor, você desliga, vem o pensamento, você desliga, ou então você corta, e som nenhum também. É normal a gente ouvir o diálogo interno, essa voz nossa, os nossos pensamentos e etc, etc. Afaste. Vai acontecer, você vai se lembrar das coisas, você vai se lembrar. Virão ideias, virão memórias, virão sentimentos, virão dificuldades de concentração, vai vir todo tipo de coisa, porque nós não estamos acostumados, nem estamos treinados a orarmos com absoluta atenção. Absoluta atenção significa atenção total. Então, vai levar um tempo até que você se desenvolva. Se você já tem algum treinamento, melhor ainda, vai ser mais rápido, tá? Eu normalmente digo às pessoas diariamente, 1 a 2 vezes por dia. Em 6 meses é tempo suficiente para, com todo o capricho do mundo, durante 6 meses, diariamente, você vai ter um efeito extraordinário, não tem dúvida. De 6 meses a 1 ano no máximo. Então, o que a gente recomenda é essa técnica. Veio o pensamento, veio lembrança, nossa, tenho providência para tomar, apaga. Aquele momento é consagrado ao Senhor, é só aquilo que você fará. Terminou a oração, não sentiu mais nada, não viu mais nada, não teve vontade de falar mais nada, nem o Espírito Santo falou com você, permaneça ali quieto. Por que você deve fazer isto? Porque todos os dias, o dia inteiro, percebendo ou não, nós somos bombardeados por mensagens que vêm de fora e que chamam a nossa atenção, a nossa consciência o tempo todo para o mundo externo. O tempo todo. Então a gente está constantemente voltado para fora.
para as coisas do mundo material, do mundo sensual, que a gente chama sensual de 5 sentidos, né? Então você está sintonizado nisso, você não está em introspecção, você tem muito pouca introspecção. E se a gente só ora no modo normal, com aquele modo que o neopentecostal ora, que o pentecostal ora, que todos nós oramos na igreja ou com os amigos, essa oração ela é menos profunda. A oração mais profunda é aquela que você faz em silêncio, sozinho, com muita concentração. É claro que com o tempo, com o exercício, a concentração vai afetar positivamente a qualidade das suas orações comuns. E você sentirá mais falta ainda da oração e da técnica do quarto escuro. Até porque ela vai te falar lindamente. E pode ser, preste atenção nisso, é muito importante. Pode ser que você peça uma instrução para o Espírito Santo durante o processo de oração. E ele não te dê naquele momento, ele te dê dias depois, durante a própria oração. Ou no meio do dia, falando com um amigo. Hoje aconteceu comigo, eu estou há 2 dias pedindo fervorosamente para o Espírito Santo me dar uma orientação, inclusive a respeito de oração. E hoje explicando uma situação, discutindo uma situação de vida de um amigo meu que está no exterior. O Espírito Santo usa a situação de vida do meu amigo para me mostrar o sentimento, a condição, enfim, tudo o que eu tinha perguntado a ele. Me deu uma bênção que, se eu ficar explicando para vocês aqui falando, eu vou me comover profundamente, vou interromper a fala, porque é uma coisa muito preciosa e um entendimento que resolve uma dúvida e uma dificuldade minha e um erro que eu cometi há muitos anos atrás na minha vida. Há muitos anos atrás na minha vida. 98. Então, é possível que isso aconteça. A resposta a gente não sabe quando vem, mas ela vem. Ela funciona. E eu já disse a vocês, insista, continue, né? Ore sem cessar, ore sem cessar, ore sem parar. Por que você deve orar sem parar? A nossa sociedade é uma sociedade de hipercomunicação. Ela é metamediática. O que acontece? Nós produzimos um monte de coisas para roubar completamente a nossa consciência. Então, a sua consciência, a sua mente, os seus pensamentos, a sua memória não são seus. Eles foram roubados. O tempo todo tem alguma coisa. A gente vive o dia todo na expectativa de algum fato emergente, de alguma coisa. Por quê? Porque para manipular a sua atenção, para ter a sua atenção, algo extraordinário tem que acontecer. Portanto, os meios de comunicação de massa, a nossa sociedade de mega comunicação, ela tem que produzir fatos o tempo todo que justifiquem a sua atenção. Ela precisa da sua atenção. Por quê? É isso que ela vende. O que a mídia vende? A manipulação sua. A capacidade que ela tem de manipular você. Para te manipular, ela precisa manter você conectado. Para te manipular, ela não pode deixar você pensar. Você não pode pensar, porque pensando você tira conclusões, você chega a juízos, você começa a ter dúvidas. E dúvidas não são boas, principalmente em sociedades que estão caminhando como a nossa para o arbítrio, né? Para a ditadura absolutista. É isso que está acontecendo. Não tão absolutista, mas para a ditadura ferrenha. O mundo inteiro está tentando isso. Isso está acontecendo na Europa, isso está acontecendo nos Estados Unidos, há tentativas, a China já está nesse regime, né? Então, a manipulação do indivíduo é fundamental. É fundamental. E os meios de comunicação de massa e essa multiplicidade de coisas, elas permitiram maior liberdade também. Ela ocupa o seu tempo, mas você pode escolher. Portanto, os regimes totalitários ou metidos a totalitários agora, eles não querem nem que você tenha a possibilidade de escolher, eles querem te tratar como um imbecil. Eles querem mentir para você, fazer o que quiserem e dizer para você o que quiserem e que você engula e não tenha direito à opinião. Isso é uma besteira, porque quanto maior a violência, maior a reação. Ou seja, se nos calarem,
nós continuaremos a pensar. Ninguém pode te impedir de pensar. E você não vai acreditar nos mentirosos, nos tolos, nos trapaceiros, nos homens que aviltam, nos homens que roubam, nos homens que adulteram, nos homens que atentam contra Deus, contra o Espírito Santo, nos homens que atentam contra a família, nos homens que atentam contra a vida e promovem circunstâncias que matam milhões de pessoas de fome, de pobreza, de miséria, de doença. Eles não vão nos calar, eles não vão conseguir nos convencer do contrário. Isso é um absurdo. Mas por que eles tentam? Porque o indivíduo que pensa por conta própria, ele é um perigo. E o indivíduo que segue um Deus, ele não é um homem, ele é uma rocha. E muito difícil de ser batida. Muito difícil de ser batida. Portanto, a situação do quarto escuro nada mais é do que um artifício para fazer você se desligar desse turbilhão de coisas que existe fora e fazer você voltar para dentro. Calar a sua mente, a sua consciência e principalmente a sua memória, o seu diálogo interno, que é essa voz que fala com a gente. Todo mundo tem, você não é louco. Todo mundo tem. O tempo todo. Calar isto. Porque calados nós temos melhores condições de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, o que Ele nos ensina, prestarmos atenção na sutileza dos sentimentos que Ele nos inspira, das emoções que Ele nos provoca, dos estados mentais que Ele abre para nós. A comunicação do Pai conosco é muito rica, mas você precisa treinar esta sensibilidade. Você precisa desenvolver esta sensibilidade. Portanto, aquela oração louca, emocionada, né, tórrida, exasperada da igreja, ela não é uma oração propícia para isso. Apesar de que através daquilo você até eventualmente pode chegar a alguns estados alterados muito interessantes de consciência, mas não é o adequado. Gente, isso não é uma questão necessariamente cristã. Desde que o homem é homem, ele se volta para o totalmente outro, para o mistério. Ele lida com a possibilidade de interagir de alguma forma, de se comunicar com o mistério, com Deus. Dê você o nome que você quiser. Portanto, nada é mais antigo na sociedade e na condição do homem do que esse tipo de prática. Não é uma memória de 2000 anos. E não é porque Jesus não nos deu maiores detalhes sobre isso, e Ele nos deu vários, que a gente não pode aprender. O importante é que isto funcione, e o importante é que isto seja feito em nome de Jesus, para a glória de Jesus, para a honra do Senhor, para o benefício da operação do Espírito Santo em nós e na nossa vida. O que eu estou te dizendo, a técnica do quarto escuro nada mais é do que o desenvolvimento de uma prática que vai desligar você do mundo externo e vai roubar de volta o controle que esse mundo externo tem da sua consciência, tem da sua atenção, tem da sua memória. Você se sentirá menos manipulado, você se sentirá menos ludibriado, você sentirá menos ansiedade, você vai ficar nervoso muito menos vezes, um número de vezes muito menor. Gradativamente você tenderá a recuperar uma paz que é mais própria nossa, do nosso íntimo, do nosso interior, principalmente nosso, de gente que crê em Jesus, que tem uma fé e que lida com essa fé e que exerce essa fé e que ora o dia todo. Eu sei que você ora o dia todo, cristão ora o dia todo, de tudo quanto é jeito. Portanto, mais um modo não vai afetar. Pelo contrário. O que eu estou te dizendo é que a Domus Silêncio foi criada para chamar a sua atenção para o fato de que nós precisamos desligar o mundo da nossa consciência e voltarmos essa consciência para o silêncio, que é o lugar
onde, segundo Cristo, está aquele que vem em secreto. É só isso. Você está seguindo Cristo. Você está cumprindo Mateus 5:7. Isso vai te ajudar. Com a sensibilidade, desenvolvendo a atenção, treinando a sua atenção, você vai começar a perceber muitas coisas. Você vai começar a perceber melhor a ação de Jesus, de Deus, do Espírito Santo em você. E você vai perceber o quão sutil, o quão amorosa e o quão profunda é essa ação. Meu irmão, se a fé já te mudou, se ter Jesus na sua vida já mudou você, isso vai mudar violentamente você. E violentamente para o sentido positivo, para o lado bom. Para o lado bom. Nós precisamos recuperar esta capacidade de ouvir o Espírito Santo. Porque falar com ele, pedir, falar, reclamar, a gente fala o dia inteiro. Você fala, pergunta, mas você não espera para ouvir. Você não aceita o ritmo que ele tem de fala, você não aceita o ritmo que ele conversa, você não espera para ouvir o que ele tem te dizer, você não tem paciência para esperar o que ele quer te falar, quando ele quiser te falar. Ele é o Espírito Santo, não você, é ele que manda, não é você não, rapaz. Baixa a bola. Espera. Tenha disciplina, tenha respeito, tenha reverência. Você está falando com o Espírito Santo. Tudo é passível de perdão. Mas Jesus alertou que nenhuma desfeita, que nenhum mal, que nenhuma maledicência contra o Espírito Santo, nada contra o Espírito Santo, será perdoado. Nada. Portanto, cuidado. Tenha respeito. Meu irmão, siga isso todos os dias. Pode fazer 2 vezes por dia, faça 2 vezes por dia. Experimente por 6 meses. Principalmente você que está desesperado, que olha para frente e não vê saída, que não enxerga alternativa, que acha que chegou no fundo do poço. Eu digo a você todos os dias, ou quase todos os dias, não existe o fundo do poço. Você está desconectado, você está desligado. Jesus está falando, Jesus está te mantendo, o Espírito Santo está te apoiando e você não está entendendo. Porque você só olha para fora. Você só grita. Você só ouve música. Você só interage com as pessoas. Você fica o tempo todo na mídia. Ainda que o Espírito Santo berre na sua orelha, você não vai ouvir. Você não estará sequer sintonizado na emoção certa, na comoção certa, no estado de espírito adequado, na reverência necessária para falar com o Espírito Santo, para ouvir o que ele tem a te dizer, para receber as bênçãos extraordinárias. Meu irmão. Se você está desalentado, deprimido, se você está no fundo do poço, você precisa dessa bênção. Aceite a minha sugestão, siga a nossa prática. Você precisa retomar o controle da sua própria consciência, da sua mente, dos seus pensamentos, do seu estado emocional. Porque tudo isso é feito para abalar o seu estado emocional. Meu irmão, se eu abalo o seu estado emocional, eu faço você comprar quase potencialmente qualquer coisa que eu queira, desde que você tenha dinheiro para isso. Nós somos manipulados 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E sabe para que isso? É para o benefício de alguém mais, não para o seu benefício. As promessas do mundo contemporâneo não têm 10% dos benefícios que são prometidos. Elas não cumprem 10% dos benefícios. 10% é muito.
E isso tem um custo altíssimo para você. O maior deles, para nós que temos fé. Nós nos desligamos do Senhor. E perdemos a orientação do Pai na nossa vida. E as nossas vidas se tornam esse mar de sofrimento, de tristeza, de desagrado, de dor, de perda, de doença. Porque nós nos afastamos do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês, espero que vocês compreendam com todo o carinho do mundo, porque eu falo com profundo amor. Muita gente se preocupa com o inimigo. Muita gente se preocupa com o mal. O seu problema não é excesso de mal. O seu problema é falta de bem. É a quantidade de bem, de Deus, de Espírito Santo, de fé, de princípio, de ordem que há em nós, que nos salva, que nos resgata. Não é o inimigo. E o inimigo, via de regra, é apenas uma desculpa para os vícios que são seus, para os problemas que são seus, para os desvios que são seus, que você não consegue corrigir. Volte para dentro. Aquiete-se. Volte a sua atenção para o Senhor. Interaja com o Espírito Santo. Peça a bênção de Jesus. Peça a graça de Deus. O perdão de Deus. E as promessas se cumprirão na sua vida conforme o Cristo nos deixou. Tenha fé, mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Feche a sua consciência para o que está de fora. Volte para dentro. Ora em secreto. Isso vai mudar você e vai mudar a sua fé. E fatalmente, em muito menos tempo do que você imagina, você descobrirá o mesmo que eu descobri. Não existe o fundo do poço. Mas para o mundo que está lá fora, interessa que exista, interessa que você acredite que existe. Porque assim ele faz de você, da sua vida e do seu dinheiro e do seu país o que ele bem quiser. E você vai ser um escravo. Liberte-se. Liberte-se. A sua liberdade está em Cristo. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 22. Creia. E se você puder, nos ajude no nosso ministério. Nosso ministério é orar por você. É trabalharmos para que mais e mais pessoas desenvolvam essa qualidade profunda, sutil, de introspecção, de comunicação com o Pai. Porque é Ele quem deve nos dirigir. Não a política, não o crime organizado. Não as big techs. Nem qualquer porcaria de funcionário público. Quem nos dirige é o Senhor. Nós temos um único Senhor. Mas precisamos fazer a nossa parte. Se você puder, ajude o nosso ministério. Divulgue, compartilhe, mande para outras pessoas. Estimule as pessoas a ouvir o nosso conteúdo. Ele é modesto. Ele é modesto, ele é despretensioso, porque ele é potente. Nós temos gravado uma vez a cada 2 dias, porque tudo o que a gente faz é inspirado pelo Espírito Santo, é conduzido por ele. Então eu não tenho conseguido, com as condições materiais que a gente tem, que são muito restritas, produzir conteúdo diariamente. Eu não posso viver só desse conteúdo. A gente precisa de ajuda. Se você puder, faça uma doação para a gente, você vai ver os dados no final do filme. A gente pede 1 quilo de arroz. E dê quando você puder.
já será de grande ajuda. E nos ajude a divulgar o ministério. Você sabe como. Se você chegou até aqui, você sabe como. Inscreva, curta, compartilhe, aquela coisa toda. Ajude. Mande para os grupos de WhatsApp. Mande para os seus grupos de oração. Nós estamos aqui para orar por muita gente. Esse é o nosso ministério. E se você me permite, eu vou orar por você agora. Senhor Pai Todo-Poderoso, meu Deus, glórias eu te dou. Senhor, agradeço profundamente, agradeço ao Santo Espírito pela resposta maravilhosa, extraordinária que o Senhor me deu hoje. Senhor, glória a Deus. Louvado seja. Senhor, eu rogo hoje, emocionado, comovido, tocado pela sua bênção, em nome dos seus filhos, destes que estão conosco. Tem esse moço que está muito triste, que está muito desalentado, sem dinheiro, vivendo de favor, passando humilhação. Meu Pai, abra uma porta para esse homem. É um rapaz moreno, de bigode. Abra a porta para esse homem, Senhor. Ajude-o, abasteça. O Senhor sabe. Está no trecho bíblico que nós lemos, está na tua letra, Senhor. Antes que eu peça, o Senhor sabe do que eu necessito. Meu Pai, cuide deste filho amado. Senhor, proteja os teus filhos, toque os teus filhos, inspire-os, Senhor. Sensibilize-os para que eles se desliguem cada vez mais do mundo e possam ter uma atenção mais detida e mais profunda com o Senhor na tua presença. Meu Pai, eu agradeço em nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, e dou glórias ao teu nome. Louvado seja, e agradeço porque o Senhor atende o meu pedido em favor deste teu filho nesta noite. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Yasehai, Yashvi, Yohaman, Aisesh. Glória a Deus. Louvado seja. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo interesse, obrigado pela ajuda que vocês puderem nos dar, pelas contribuições, pelo compartilhamento, pela divulgação do nosso trabalho muito modesto. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, que Deus os guarde, que Deus os faça prosperar e faça da sua prosperidade uma bênção que jorre para muitos outros que certamente precisarão neste país e já precisam. Que o Senhor seja profundamente na sua vida e realize nela tudo aquilo que Ele tem para você. Glória a Deus. Obrigado ao Espírito Santo. Yahvé, Saivo, Andá, Chamé.